Evangelho de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Estava então doente um certo Lázaro da cidade de Betânia, uma aldeia onde Maria e sua irmã moravam com ele. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo ainda, ficou naquele lugar 2 dias. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, já está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E me alegro, por amor a vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, aquele que era chamado Dídimo, aos outros discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava longe de Jerusalém, quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os que a acompanhavam, moveu-se muito no espírito e se perturbou, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns ainda disseram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, tinha uma pedra colocada sobre a entrada. Disse, pois, Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, lhe disse: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa desta multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, gritou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Agora, por gentileza, vá um pouquinho para frente, Gálatas capítulo 6, é uma carta de Paulo. Gálatas capítulo 6, verso 9 e verso 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se não desanimarmos. Então
enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. E para completar, Deuteronômio capítulo 15. Ao fim dos 7 anos farás a remissão. Este, pois, é o modo da remissão. De todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois é a remissão do Senhor, que é apregoada. Do estranho poderás cobrar. O que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão deixará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que Ele mesmo te dá, por herança, para que a possuas. Se somente ouvires cuidadosamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre entre os teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de todo a sua mão e livremente lhe emprestará o que ele precisar, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te de que não haja palavra maldosa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano de remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás o que o seu coração não seja maligno, quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que puseres a tua mão, pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirá a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Quando teu irmão hebreu ou a tua irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando o despedires livre, não o despedirás vazio, liberalmente dará a ele do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor Deus tem te abençoado, lhe dará. E lembrar-te-á que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno esta coisa hoje. Amém. Irmãos, eu ouvi muito durante os anos que eu me converti, nesses anos de convertido, muitas vezes eu ouvi, ainda hoje, vez por outra, eu encontro alguém que diz assim: não está escrito na Bíblia? Faça da tua parte que eu te ajudarei. Num primeiro momento, quando eu ouvia isso, copiando um modelo evangélico, né, daqueles que me cercavam, que me ensinaram o caminho, que me ensinaram a dar os primeiros passos, eu, dentro do meu coração, eu ria e às vezes dizia para a pessoa: não, isso não existe na Bíblia, não tem esse versículo não existe. Bom, literalmente ele não existe, não está escrito desse jeito: faça da tua parte que eu te ajudarei. Mas, como há sabedoria no meio do povo, o povo é sábio, esse princípio está na Bíblia. Não está escrito desse jeito, mas esse princípio está na Bíblia. Nós lemos uma história para começar, uma história com H. Eu não acredito que seja uma história com E. Eu acho que aquilo que nós lemos a respeito da ressurreição de Lázaro é verdade. Então é uma história com H. Lázaro, amigo de Jesus, que tinha 2 irmãs, Marta e Maria, ficou doente. Jesus não estava perto, avisaram para ele, ele demorou a chegar na cidade de Lázaro, na aldeia dele. Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Jesus foi até onde o colocaram, não era um cemitério como nós conhecemos, não se fazia um buraco na terra e colocava o cadáver, mas se escavava na rocha uma caverna, e ali faziam algumas camas de pedra e depositavam vários cadáveres e traziam uma pedra grande e colocavam na entrada. Jesus chega até ali e diz: removam a pedra. Uma das irmãs diz: Senhor, tem 4 dias, já cheira mal, quando destampar isso aí não vai ficar ninguém. Jesus disse: olha, se você crê no que eu disse, que eu sou a ressurreição e a vida, você vai ver um milagre muito grande. Eu estou pronto a fazer o maior milagre
que a humanidade pode imaginar, trazer um morto de 4 dias à vida novamente. Mas cabe a vocês removerem a pedra da boca da caverna. Irmãos, essa história que nós lemos é só para que a gente entenda que o princípio de faça da tua parte que eu te ajudarei está na Bíblia. Não está escrito, mas o princípio está aqui. O princípio é: tira a pedra que eu ressuscito Lázaro. Se não tirar a pedra, eu não ressuscito Lázaro, porque não adianta, eu ressuscito Lázaro para ele morrer sem ar e morrer de fome lá dentro, de sede. Então eu vou fazer um grande milagre, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou abençoar, vai ser um testemunho para gerações, a família vai ficar alegre. Nunca se ouviu isso, nunca se viu isso, que com uma única ordem alguém volte à vida, mas tirem a pedra. Então isso nos mostra que há coisas que Deus espera que nós façamos e que Ele não vai fazer por nós. Por mais que nós queiramos, por mais que nós oremos e digamos a Deus: faça, Senhor, ó Deus, por mais campanha que você faça, Deus não vai fazer aquilo que cabe a você. Deus não vai fazer aquilo que cabe a mim. O que cabe a mim eu tenho que fazer, o que cabe a você, você tem que fazer, e Deus fará algo muito maior do que isso, depois que fizermos a nossa parte. Então entenda, faça da tua parte que eu te ajudarei, não está escrito, mas está colocado aqui dentro, está como um princípio. Isso me obriga a repensar a minha postura diante de muitas coisas. Bom, nós fomos para um outro mandamento que Paulo, e hoje nós estudamos na escola dominical o texto de Gálatas, nós vimos que Paulo, na sua inteligência, na sua cultura, ele pega toda a teologia hebraica, ele põe num processo de pensamento grego, filosófico, e ele pega conceitos dos grandes filósofos, Epicuro, Platão, Sócrates, Aristóteles, e ele vai ensinar a religiosidade dos judeus aos gentios a partir desse modelo de pensamento. E ele pega um dos pensamentos de Aristóteles e ele diz: não deixemos de fazer o bem, que é o que Aristóteles chama de virtude, que é o fazer o bem. É você estar satisfeito com o que você se sacia, não precisar juntar além daquilo que é a medida que te sacia, mas você não deixar de fazer o bem, fazê-lo continuamente. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Então, veja, eu vou pegar o princípio de faça da tua parte que eu te ajudarei, ou removam a pedra que eu ressuscito Lázaro, e vou entender que muitas das coisas boas que eu gostaria que já estivessem acontecendo na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, no meu país e no meu mundo, Deus não vai fazer por mim. São coisas que eu preciso assumir como responsabilidade minha. Deus não vai fazer, não adianta eu orar. Não adianta, irmão. Porque Ele não removeu a pedra. Ele ressuscitou Lázaro, mas Ele não tirou a pedra. Então eu preciso começar a pensar que há um bem, ou há um conjunto de coisas boas, como Paulo escreve aos Efésios dizendo: Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andemos nelas. Então eu preciso estar disposto e disponível para fazer o bem. Eu não posso me ausentar desta minha obrigação, eu não posso me isentar desta minha obrigação, eu preciso assumi-la. Aí eu verei o bem na terra. Bom, quando a gente pensa na casa da gente, eu quero que você pense num dos seus familiares, qualquer um. Eu quero que você pense num familiar seu que trabalha muito, uma pessoa de trabalho, não é de preguiça, mas que mora de aluguel. E é uma injustiça que essa pessoa, trabalhando tanto, não tenha a casa dela. Pense num amigo chegado, num colega de trabalho, alguém que você conhece que dá duro, que não é preguiçoso, que não dá tombo nos outros, e que tem um sonho de fazer faculdade, de fazer medicina, de fazer enfermagem, fisioterapia, psicologia, mas que não tem dinheiro, porque o salário que ele ganha é tão mirrado que acaba o dinheiro e continua o mês. Lá para o dia 20 ele já entra no especial do cartão, ele já pega um vale, e não é porque ele é descontrolado, é porque o salário dele é injusto. E a gente poderia falar sobre
tantas coisas. E aí a gente diz: Deus, abençoa a nossa terra. Se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e te buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor descerá e sarará a sua terra. Aí Deus diz: eu sararei depois que vocês fizerem a parte de vocês. Porque esta injustiça e essa distorção que está fazendo com que a pobreza, a miséria, a dor, a doença e a violência cresçam, não é um fruto espiritual, não tem demônio nisso aí. Satanás não reuniu a capetada num grande concílio no inferno dizendo: vamos fazer a pobreza acontecer na terra. Isso foi coisa que vocês produziram. Então assumam suas responsabilidades, entendam isso, mudem isso. Depois que vocês removerem essa pedra, que vocês fizerem da tua parte, eu ajudarei e ressuscitarei todos esses mortos. Haverá casa, haverá comida, haverá educação, porque vocês serão, porque já são chamados para ser, os colaboradores de Deus. Entenda isso. Bom, entendendo essa linha de raciocínio, nós fomos para um texto que está na lei, Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio é um conjunto de repetições das leis que foram dadas ao povo nos livros anteriores. Ali entre o final do Êxodo, passando pelo Números e o Levíticos ali, aquilo que é dado como lei é repetido em Deuteronômio. Então, quando nós pegamos o capítulo 15, é alguma coisa que está reforçada. É uma palavra de Deus, é um mandamento que está reforçado. E aí eu te pergunto, que tipo de orientação está no capítulo 15 do livro de Deuteronômio? E aqui eu preciso pedir que você tenha paciência comigo, pare o raciocínio aqui para que a gente possa entrar num outro. Não é raro eu ficar sabendo, não é raro eu ouvir, não é raro eu receber recados do tipo: pastor não deve falar de política, o altar não deve falar de política. Eu quero considerar isso com você. Tá, nós falamos da sua vida sexual. Nós chegamos aqui e dizemos: você não pode prostituir, não deve adulterar, não deve fazer sexo com animal, não deve fazer sexo com cadáver. Você tem que entender que aquele que se une a outro se faz um com ele, aquele conjunto. Então nós podemos falar da sua sexualidade, da minha também. Bom, a gente fala do dinheiro. Você não deve beber, não deve jogar, não deve desperdiçar seu dinheiro, deve ser dizimista, deve fazer oferta, deve socorrer o pobre, deve ser contente com o seu soldo quando militar, não deve receber propina, deve ser honesto. Bom, então a gente pode falar de dinheiro. A gente pode falar como é que você deve viver na sua família. Maridos, tratai as vossas mulheres como a parte mais fraca, amai-a como Cristo amou a igreja. Mulheres, tenham seu marido como cabeça, como Sara foi. E a gente fala da relação marido e mulher. Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Filhos, honrai os vossos pais. A gente fala de como viver em família. A gente fala até de como comer. Tem alimentos que você não deve comer, o sangue é proibido antes da lei, é proibido na lei, é proibido na graça, em Atos capítulo 15, não deve comer chouriço, não deve comer porque é pecado, não deve comer o frango ao molho pardo porque é feito com sangue. A gente fala que você não deve comer demais, não ser um glutão, mas deve estar satisfeito. Não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Do que você come, do que você bebe. A gente fala da sua vida sexual, a gente fala do seu dinheiro, a gente fala da sua vida em comunidade, a gente fala da sua vida em família, a gente fala da sua comida, e quando chega na política não pode. Então esse é o primeiro argumento. Podemos sim, devemos, porque faz parte da vida. E a vida precisa ser vista através das lentes da palavra de Deus. Segunda razão, porque está escrito na Bíblia. O que nós lemos em Atos, em Deuteronômio capítulo 15, está falando de pobreza social. Como é que o pobre, aquele que está devendo, deve ser tratado? O ano da remissão, 7 anos, aquele que deve, aquele que se deu como escravo para pagar uma dívida. O que você deve fazer com o dinheiro que você emprestou e que já recebeu? Está aqui. Então essa é a segunda razão. A terceira razão é que se nós não entendermos sobre isso, sobre essas coisas a partir da palavra de Deus, e não tomarmos uma posição, alguém toma essa posição por nós. E eu sou atingido e você é atingido por políticas públicas. Então, dizer que não é espiritual é mentir, porque é espiritual.
E aí o último argumento, eu poderia buscar outros argumentos, mas eu vou terminar com esse. Normalmente a pessoa que diz que não se deve falar de política, ou a pessoa que diz que não se deve ensinar sobre isso, que manda o recado, ou que comenta, ou que escreve, não entende nada de Bíblia. Quando você faz uma pergunta para ela, ela empaca. E você diz, como é que foi a descida do Espírito Santo? Está em que livro da Bíblia? Ela fala assim, dá um bug, trava, a pupila não mexe, a respiração para. Você diz para a pessoa, qual é a doutrina da graça? Ela não entende nem de Bíblia, como é que vai dizer para alguém o que alguém pode pregar? Então esse é o último argumento. Então eu quero estudar esse capítulo 15. O que está dizendo aqui? Que Deus não quer que haja pobre no meio do seu povo. Que Deus não quer que tenha gente miserável no meio do seu povo. Eu poderia dizer de vários dispositivos sociais, mas eu vou falar da dívida. O capítulo 15 diz, quando o teu irmão, a tua irmã, pegou um dinheiro emprestado e não pôde te pagar, durante 6 anos você vem recebendo o que você puder, o que ela puder te pagar, o que ele puder te pagar. Você não vai deixar de emprestar para ele, porque ele é teu irmão, é tua irmã. Você vai fazer o bem para ele, você não vai deixar ele ficar na miséria não vai deixar ela ficar na miséria não. E no final dos 6 anos no sétimo ano, no final do 6º ano para o 7º, você vai perdoar a dívida, você vai deixar embora. Aí você vai dizer para mim, mas é injusto, fui eu que emprestei. Aí Deus te dá 2 argumentos, ele diz assim, primeiro, se você tem porque fui eu que te dei. Se eu que te dei, estou te dizendo para deixar para lá, você tem mais é que obedecer, porque você não produziu riqueza, fui eu que te dei, e eu estou dizendo para você, você já vem recebendo um pouquinho a cada 6 anos, durante 6 anos, a cada mês, a cada semana, a cada ano, e agora você vai perdoar, mesmo que você não tenha recebido nada, no 7º ano você vai deixar para lá, porque eu vou te abençoar se você me obedecer. Eu sou o fiador desse que está deixando de te pagar. Eu vou pagar. Deus está dizendo, eu vou pagar te mandando a chuva no tempo certo, não deixando o teu animal ficar doente, fazendo com que a tua plantação produza, o teu pé de café lá, eles não plantavam café, mas eu estou falando do café porque eu gosto de café. O teu pé de café vai ser carregado, o teu pé de tomate vai estar cheio de tomate, a tua mangueira vai estar cheia de manga, o teu cominho vai ser o mais gostoso, a tua cebolinha vai ser a mais saborosa, não vai dar pulgão na tua cerola, não vai dar bicho para comer a tua galinha, para roubar os teus ovos, porque eu vou cuidar disso para você. A segunda coisa que ele disse é, o teu irmão ficou endividado, não conseguiu pagar, chegou para você e disse, eu vou trabalhar para você, para pagar a minha dívida. Irmãos, isso é muito comum, isso é muito comum. Eu não tenho com o que te pagar, vamos fazer uma permuta? E o teu irmão se vendeu a ti como escravo. No final dos 6 anos, você vai chamar o teu irmão, a tua irmã e vai dizer assim, acabou a tua dívida para comigo. Mesmo que você diga assim, mas espera aí, o que ele pegou comigo, o que ela pegou comigo, é muito mais do que o que ele trabalhou para mim. O Senhor Deus disse não, você já ganhou muito mais. Se você fosse assalariar alguém para fazer o que essa pessoa fez, ia ficar muito mais caro para você. Você já recebeu, além de que eu sou o fiador dele, eu que vou pagar para ele. Eu vou pagar para ela com a bênção sobre você, pode me obedecer. Eu não quero que tenha pobre entre vocês. Eu não quero que tenha miseráveis entre vocês. Eu não quero que tenha gente sem casa. Eu não quero que tenha gente com fome. Eu não quero que tenha gente sem trabalho. Eu quero que vocês pratiquem a justiça e façam o bem. Entre vocês principalmente, em toda a terra, mas principalmente entre vocês. Porque vocês são o modelo para a terra. Olha isso, irmão. Aí o Senhor Deus disse assim, no dia que você mandar o teu irmão embora, a tua irmã embora, porque quitou a dívida com você no 7º ano, você vai abrir o teu cofre e vai dizer, leva das minhas ovelhas para você poder começar a sua vida. Não adianta você cancelar a dívida daquela pessoa e ela não ter condição de trabalhar. Dá para ela as ovelhas, dá para ela do gado, dá para ela da semente, dá para ela do adubo, deixa ela usar a ferramenta, deixa levar o carrinho, dá uma carroça,
porque ela vai voltar para a terra dela para começar a vida, ela vai ter que plantar, ela vai ter que criar e vai demorar para poder começar a ter frutos disso. Então você vai dar para ela liberalmente. O Senhor Deus disse assim: não deixa haver maldade no teu coração, porque eu estou contemplando o teu coração. Não fica com o coração endurecido dizendo: ah, eu vou dar pouca coisa, ah, eu vou dar o pior, ah, eu vou dar mais ou menos. Não, antes vai dar liberalmente, como eu quero te abençoar. Como eu quero te abençoar e como você quer ser abençoado. Sabe, irmãos, há muito tempo atrás, uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, a mulher que teve um caso com meu marido, que foi o pivô da minha separação, depois de muitos anos se converteu e mandou um recado para mim. Disse: eu quero ir na tua casa conversar com você, te pedir perdão. O que eu faço, pastor? Eu disse: você vai receber essa senhora do jeito que você quer ser recebida no céu. Como é que você quer ser recebida no céu? É desse jeito que você vai receber. O Senhor Deus está aplicando o mesmo princípio. Como é que você quer ser abençoado? É assim que você vai abençoar o teu irmão, para que ele possa trabalhar e ter o dinheiro para suprir as necessidades dele. Porque eu vou te abençoar. Mas cuidado, hein? Se você começar a falar no seu coração: ixi, está chegando o 7º ano, é o ano que eu tenho que deixar esse cara aí, essa mulher aí, e eu tenho que abrir o meu tesouro, eu vou estar olhando o teu coração. Se o teu coração for maligno, eu retiro a bênção da sua vida. Irmãos, presta atenção, do que ele está falando? Ele está falando de justiça na terra. Ele está falando de justiça na terra. Mas é a parte que nós fazemos, não é a parte que Deus vai fazer. É remover a pedra, é o fazer da tua parte. Fazer justiça entre nós cabe a nós. Não adianta eu orar, presta atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Não adianta eu orar e dizer: Deus, tira a maldição que está sobre a terra, tira a pobreza, tira a miséria. Senhor, tem muito miserável na rua, muda a história do meu país. Se eu ainda oprimo a pessoa que trabalha para mim, se eu ainda não ajudo a pessoa que depende de mim, se eu ainda tenho o coração endurecido, se eu ainda digo que não é minha responsabilidade. Sabe quando é que normalmente nós nos despertamos para esse tipo de coisa? Quando eu sou a pessoa afetada. É muito fácil falar que a gente não tem que se preocupar com política pública quando você está empregado, quando você tem salário, quando você tem casa, quando você estuda, quando você tem as refeições na hora certa, quando você não está com o seu nome sujo, quando você ainda tem crédito. No momento em que você fica doente e precisa de médico e não tem dinheiro, você diz: nossa, eu precisava de um médico num posto melhor, eu precisava de um posto. No momento em que você não tem emprego, você diz: gente, nós estamos precisando de gerar emprego. No momento que você não tem casa e o dono da casa chega e diz para você assim: olha, sai, porque tem 3 meses que você não está pagando o aluguel e eu vou entrar com uma ação de despejo. E você diz: eu vou morar debaixo da ponte. Aí você diz: uma política pública de habitação é importante. Então tem coisas que nós é que temos que fazer, tem pedras que nós é que temos que remover, e não tem mensagem mais espiritual do que essa, porque ela está na Bíblia. E aí o Senhor Deus vem e diz para mim e para você que cabe a nós fazermos justiça na terra, não só a Ele. Deus não vai fazer a nossa parte. Sabe o que eu tenho visto? Lamentavelmente, como evangélico há algumas décadas, eu tenho visto que a ética protestante, a ética evangélica se nivelou por baixo. Houve um tempo em que se dizia assim: ah, fulano é crente? Pode comprar sem problema, o crédito dele é ele ser crente. Hoje, irmãos, o número de desonestos é enorme, o número de injustos é enorme, o número de insensíveis é enorme, o número de pessoas dando tombo uns nos outros dentro das igrejas é enorme. Qual é a sua responsabilidade? Presta atenção, olha aqui para mim em nome de Jesus, porque eu quero terminar essa mensagem. Eu não quero que ela seja longa, eu quero que ela seja importante para você e que você possa pensar. Você tem praticado a justiça? Você tem se responsabilizado? Você tem praticado bem? E aí você vai dizer para mim: pastor, bom, mas desse jeito fica difícil, né?
porque qualquer um que vem na igreja então chega para mim e diz: me empresta um dinheiro, eu tenho que emprestar? Não. Não. Paulo vai dizer para nós assim: cuidado com os falsos irmãos, com esses que, entrando no nosso meio, só querem tirar vantagens e não são como nós. Com esses eu digo que vocês não devem nem sentar para tomar um café. Paulo escreve e diz assim: quem não trabalha também não come. Veja que em momento nenhum a palavra de Deus diz que aquele que vai perdoar a dívida tem que perdoar a dívida de alguém que não trabalha. Pelo contrário, deixa ela levar das ovelhas para ela criar, deixa ela levar das sementes para ela plantar, deixa ela levar da ferramenta para ela poder trabalhar. Então, eu preciso olhar se aquela pessoa está na escola dominical, se aquela pessoa vem aos cultos, se o casamento dela segue os padrões da palavra de Deus, se a criação dos filhos segue o padrão da palavra de Deus, e aí eu posso entender que essa pessoa é um dos domésticos da fé. E aí vai se cumprir o que a gente viu em Gálatas, no capítulo 6, verso 9 e 10. Façamos o bem, não nos cansemos de fazer, mas principalmente aos domésticos da fé. Você está andando? Você é dizimista? A igreja te socorre. Você não é dizimista? Como te socorrer? Você não tem fruto. Como socorrer alguém que diz que é da igreja, mas que não vem aos cultos, que não vem à escola dominical? Como socorrer alguém que não tem frutos do Espírito que a gente possa ver no dia a dia na vida dele de transformação? Mas se há o fruto do Espírito, se há presença, se há compromisso, a nossa obrigação é primeiro fazer o bem entre nós e depois começar a levar isso aos outros na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês entenderam isso? Entenderam essa mensagem? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.